E aí, vejam, é uma situação delicada, porque a competência é comum, diz o artigo 23. Né? O sistema de saúde, de outro lado, é único, diz o artigo 196. As medidas previstas pela Lei 13.979 envolviam um contexto de ação de proteção à saúde. Né? E aí, portanto, quem era o capitão nessa partida de voleibol? Vamos então agora ao nosso segundo estágio, que é o conflito federativo no Supremo Tribunal Federal em tempos de pandemia. E aí vou me referir a duas vertentes do conflito federativo. Há muitas outras decisões do Supremo Tribunal Federal nesta matéria, mas o tempo é curto e eu preciso dar um recado completo aos senhores. Né? Então vou me referir a dois conjuntos de demanda. Mas vamos primeiro entender qual foi o problema que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal. Bom, a moldura legislativa inicial, né, a lei que nos permite entender quais são as tarefas e de quem são as tarefas na matéria específica do combate da pandemia, é a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, né, 6 de fevereiro, se a memória não me trai, que é a lei que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Né? Essa lei foi reconfigurada várias vezes, muitas medidas provisórias, reconfigurando a lei, e faz sentido que isso acontecesse assim, porque a situação era muito inusitada, né? Muito mutável. Então, à medida que a gente foi percebendo a necessidade disto ou daquilo, várias medidas provisórias foram editadas para regular as medidas de combate à pandemia. Então, o nosso pano de fundo para a discussão é a Lei 13.979. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a examinar essas questões a que eu vou me referir a partir dos critérios estabelecidos pela Lei 13.979. Muito bem. E de onde veio o conflito? Né? Super importante a gente entender, especialmente em matéria de jurisdição constitucional, a gente entender a origem do conflito, né? Para entender se o Supremo Tribunal Federal foi nos limites do que devia ou se ele foi ativista, se ele expressou uma ação voluntarista, né, que não decorre diretamente da lei. De onde veio então o conflito? Bom, o conflito veio da seguinte circunstância. Havia uma circunstância de caráter político, né? Politicamente, havia e ainda há uma visão distinta entre aquela do governo, uma distinção entre a visão do governo central em relação às medidas necessárias ao combate à pandemia e a visão dos governos subnacionais, estados e municípios. Né? Então havia uma diferenciação. O governo central não se sensibilizava, digamos assim, para uma urgência de medidas mais radicais, e os governos subnacionais, estados e municípios, se sensibilizavam para isso e entendiam a necessidade da adoção de medidas mais extremas, né, de combate à pandemia. Então esse é o pano de fundo político, uma diferença de visão entre os vários entes federados competentes para atuar na matéria em relação a qual tipo de atuação que a situação exigia, se uma atuação mais forte, mais pesada, mais intensa, ou uma atuação mais tranquila, mais light. Do ponto de vista jurídico, a questão que foi suscitada ao Supremo Tribunal Federal envolvia o seguinte: em várias passagens, a Lei 13.979 centralizava decisões relacionadas às medidas de prevenção. Né? Então dizia, olha, isso assim, a medida tal, por exemplo, restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, centralizada na União. Olha, pode interditar, mas tem que respeitar os serviços públicos essenciais. Quem define os serviços públicos essenciais? A União. Então, em várias passagens, a Lei 13.979 centralizava os parâmetros das medidas de restrição à liberdade, restrição à locomoção, restrição ao funcionamento da atividade econômica, aplicação das medidas excepcionais de requisição administrativa, etc. Em várias passagens, a lei pretendia centralizar este tipo de decisão na União.
E aí, portanto, veio o conflito federativo, né? O Estado é único, diz o artigo 196. As medidas previstas pela Lei 13.979 envolviam um contexto de ação de proteção à saúde, né? E aí, portanto, quem era o capitão nessa partida de voleibol, né? Muito bem, então esse foi o tema que foi posto ao Supremo Tribunal Federal. A matéria foi discutida principalmente em duas ADIs, a ADI 6341 e 6343, né? Ações diretas de inconstitucionalidade 6341 e 6343. Como os senhores sabem, quem já percorreu essa matéria na disciplina de direito constitucional ou de processo civil, ou o que seja, né, a ação de inconstitucionalidade impugna ou sustenta a nulidade, o vício de um determinado comando legislativo. E aí o que se tinha, né, o objeto dessas duas ADIs, 6341 e 6343, era a pronúncia da inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 13.979 que empreendiam essa centralização de comandos em favor da União. E aí o que se dizia era, olha, neste particular a lei é inconstitucional, porque ela viola a esfera de competências das entidades subnacionais. Algumas destas decisões, por exemplo, a decisão sobre o que é serviço público essencial é uma decisão que estaria relacionada à autoadministração, que é a capacidade das entidades, um dos atributos da autonomia, que envolve a capacidade das entidades federadas de organizarem seus próprios serviços. Então, se a autonomia assegura a autoadministração, portanto, a capacidade de organizar os seus próprios serviços, é natural que a autonomia assegure a sua possibilidade de escolher o que é essencial e o que não é essencial, né? Então, esta era a discussão posta nas duas ADIs, né? E o que disse o Supremo Tribunal Federal nas duas ADIs? Enfim, são ADIs complexas, envolviam vários dispositivos da Lei 13.979, mas só para a gente compreender aí a linha geral, né, a espinha dorsal da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que disse o Supremo Tribunal Federal nas duas hipóteses? Ele reafirmou a competência de estados e municípios, a competência própria que a Constituição lhes assegurava. Então, por exemplo, neste dispositivo que diz respeito à limitação da circulação de transporte intermunicipal, temos aí uma competência clara dos estados, que a Lei 13.979 não podia transferir, se o que deferiu a competência foi a Constituição Federal, por óbvio, a lei ordinária, a Lei 13.979, não podia transferir a competência para a União, né? Então, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a proteção das competências próprias das entidades subnacionais. E aí, como ele não podia empreender uma listagem, olha, as competências são essas, ele reafirmou a competência própria das entidades federadas e evocou, né, o critério do predominante interesse. Porque haverá situações que são claras, como essa do transporte intermunicipal, e outras que não são tão claras. Então, vejam, finalizando as considerações aí em relação à ADI 6341 e a 6343, aí a escolha ou a opção do Supremo Tribunal Federal foi pela pura e simples reafirmação das competências que são próprias das entidades subnacionais. Muito bem, neste tema, podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal tenha externado algum tipo de ativismo? Quero crer que não, né? Penso que a resposta do Supremo Tribunal Federal foi pura e simplesmente aplicar um critério de repartição de competências que já está previsto na Constituição. O tema se resolvia quase que por raciocínio de subsunção, né, de pura aplicação direta do comando constitucional. Não há que se falar aí em qualquer prática ativista do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente reafirmou critérios que defluem diretamente do texto da Constituição Federal. Muito bem, vamos agora então a outra linha de discussão que se estabeleceu no Supremo Tribunal Federal envolvendo conflito federativo e pandemia. Essa é mais recente,
Essa envolve duas ADIs e há também um recurso extraordinário, mas vou me limitar às duas ADIs, que são a ADI 6586 e 6587. São ADIs que envolviam o tema da vacinação compulsória. Essas foram decididas em novembro, dezembro, talvez, do ano passado. E aí vejam que interessante, né? Duas ADIs, como eu disse aos senhores, e eram ADIs de sinal contrário, né? O que eu quero dizer com ADIs de sinal contrário? Uma delas, que é a 6586, pretendia uma interpretação conforme ao dispositivo da Lei 13.979, que previa como medida possível para a prevenção da pandemia, para combate à pandemia, melhor dizendo, previa como medida possível a medida da vacinação compulsória. Então, esta ADI 6586, ela queria, em alguma medida, reforçar a ideia de que havia autorização constitucional para empreender-se a vacinação compulsória, vírgula, e que a decisão sobre a vacinação compulsória competia a cada ente subnacional, porque eles têm competências na área da saúde, nos termos do que diz lá o artigo 23 da Constituição Federal. Então vejam que era uma ADI consulta, né? Uma ADI, olha, eu estou lendo desse jeito, Supremo, é isso mesmo? Era essa, né? O objeto, por assim dizer, desta ADI. De outro lado, por isso eu digo de sinal trocado, você tinha a ADI 6587, que foi manejada pelo PTB, que pretendia, ao contrário, a pronúncia da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei 13.979, que previa a possibilidade da vacinação compulsória. Então, a 6586 dizia, pode vacinar compulsoriamente e nos termos e segundo os critérios definidos pelas entidades subnacionais. Já a ADI 6587 pretendia dizer, não, olha, vacinação compulsória é inconstitucional. Né? Estas eram as duas matérias submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Havia um recurso extraordinário também, como eu disse, mas, enfim, as duas ADIs são suficientes para nós entendermos. Vejam que aqui na 6586 e 6587, o que disse o Supremo Tribunal Federal em relação a essas duas ADIs, antes do comentário crítico? O Supremo Tribunal Federal disse, olha, a figura da vacinação compulsória, ela é constitucional, bem entendido que compulsoriedade da vacinação significa dizer que ao poder público é dado, nunca jamais em tempo algum, compelir fisicamente as pessoas para se vacinarem. Isso, evidentemente, violaria desde a dignidade da pessoa humana como ideia-chave central da Constituição, passando por vários outros dispositivos. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal disse, olha, a vacinação compulsória é possível e esta compulsoriedade, né, esse caráter coercitivo do dever de vacinar-se, se traduz na possibilidade da administração estabelecer limitações se você não se vacinar. Então, por exemplo, se você não se vacinar, você pode ser impedido de habilitar-se a determinados benefícios assistenciais. Se você não se vacinar, você pode ser impedido de participar de procedimentos seletivos desta ou daquela natureza. Enfim, então a administração poderia criar medidas coercitivas que não invadam, evidentemente, a nossa esfera de liberdade de domínio do corpo, né? Mas podia criar medidas que impulsionem a adesão à vacinação. Isso disse o Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que estava subjacente era: quem decide sobre isto e quem empreende as medidas relacionadas à vacinação? Porque vejam que são duas coisas diferentes. Uma é a decisão pela compulsoriedade e outra é a concretização das medidas necessárias à vacinação. E aí disse o Supremo Tribunal Federal, olha, a decisão pela compulsoriedade se reconhece ainda também às entidades subnacionais e as medidas de concretização também podem ser
desenvolvidas pelas entidades subnacionais nos limites da sua competência, resguardada sempre a possibilidade da vacina ser incluída no Plano Nacional de Imunização, que este é conduzido pela União.